Graças e paz, boa noite. Aqui é seu irmão Ney Belas e hoje nós vamos trazer uma breve reflexão sobre a semente da mostarda. Te convido a abrir a sua Bíblia ali no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler uma passagem breve no versículo 31 e 32. Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. Vou estar lendo, peço que os irmãos acompanhem. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Amém? Vamos orar. Deus amado, Pai querido, Jesus, graças te damos, bom Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Que nessa noite, Senhor, através da tua palavra, Senhor, vidas sejam edificadas, que nós sejamos transformados, Senhor, mas que antes, acima de tudo, que eu diminua e que o Senhor seja gigante no nosso meio. É o que eu te peço, Pai. Desde já lhe agradeço, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, é uma parábola conhecida, né? Ela é pequenininha. No Evangelho de Mateus, você vai ter outras 8 parábolas, ao todo 8 parábolas, né? Outras 7. E aqui a gente está falando, né, do reino dos céus. Então eu vou começar um pouquinho, porque às vezes as pessoas têm uma dúvida, né? Reino dos céus, reino de Deus, é a mesma coisa, tá bom? É que reino dos céus foi a forma como o texto de Mateus apresentou. A gente está falando do reino de Deus. E algo interessante quando ele fala de reino de Deus, né? Ele estabelece que há um domínio, que há um rei, que há súditos. Então ele está falando basicamente da relação de Deus com a humanidade. E algo que é notório, né? E chama muita atenção, e a gente já viu isso sendo mal usado em outras passagens, a questão do pequeno grão de mostarda, né? Daquela sementinha que é quase como um pó. Acho que se não for a menor das sementes da natureza, é uma das. Ela é bem pequena. Aqui a gente está falando da mostarda negra. Ela é uma hortaliça arbórea. Ela não é como a mostardinha nossa daqui, que vira no máximo uma folhagem mais alta. Essa daqui ela cresce, né, ao ponto de ter metros de altura e poder em seus galhos haverem até ninhos de aves. Ou seja, uma pequena semente que se torna uma árvore, né? Frondosa, com folhas, com galhos, que serve de ninho, que serve de abrigo. Então, aqui é algo que a gente tem que começar a entender, e essencialmente, quando Jesus está ministrando esse tipo de estudo, apesar de haver outras pessoas ali, você compreende no texto, ali no capítulo 13, que há um direcionamento maior aos apóstolos, ou seja, aqueles que estariam ali como discípulos sendo formados para levar adiante a palavra de Deus, para levar adiante o crescimento do reino dos céus. Isso é algo que a gente tem que compreender, e é importante nós compreendermos a necessidade do crescimento do reino dos céus. Jesus, naquele momento ali, teve 12 apóstolos e, com muito boa vontade, a gente tem dentro dos estudos um percentual de cerca de 500 pessoas que talvez tenham, vamos dizer assim, se convertido à mensagem cristã no período de Jesus, até a sua ascensão. Isso quer dizer que começou bem pequenininho. Hoje nós somos bilhões de pessoas no mundo que somos cristãos, né? Mas começou ali com aquele pequeno grupo. Se você quiser, começou ali com aquele pequeno grupo de apóstolos, né? Começou basicamente com uma pessoa, que era o próprio Senhor Jesus. Mas a mensagem foi sendo pregada, a mensagem foi sendo levada adiante e crescia a presença do reino dos céus. O reino dos céus fala do domínio de Deus sobre a humanidade. O reino dos céus fala da presença do Senhor Jesus junto a este mundo vil. E hoje nós passamos, né, por tanta dificuldade. E essa mensagem eu acredito que Deus me trouxe. Hoje na parte da manhã nós
temos trabalhado ali, eu e o pastor Marco Aurélio, a gente fica sempre ali na Secretaria de Missões, né? Onde nós estamos tendo a oportunidade de abençoar a vida de algumas pessoas através da distribuição de cestas básicas. O número tem crescido, né? A necessidade está grande, muitos desempregados, pessoas com muita dificuldade financeira e em proporção a outros meses, né? A procura é enorme. E algo hoje chamou muita atenção, que ao chegarmos na Casa de Missões, não havia mantimento suficiente para produzir nenhuma cesta básica, não havia recurso suficiente. Então eu fui para as redes sociais, né, e convoquei ali os irmãos, falei: irmãos, me ajudem, né, nós estamos nessa situação. E logo, instantes depois, já começaram a chegar vários irmãos, né? Os recursos começaram a vir e nós hoje encerramos lá a atividade com quase 10 cestas básicas, que foram praticamente todas distribuídas, né? Segunda-feira a gente vai ter uma nova tentativa ali de buscar, porque realmente está havendo muita necessidade, as pessoas estão realmente carentes de tudo. E aí eu faço uma ênfase nesse tudo, porque apesar de nós estarmos aparentemente distribuindo somente cestas básicas, mas as pessoas, ao chegarem lá, encontram ali uma palavra amiga, encontram uma palavra de esperança, encontram ali o Senhor Jesus, porque muito mais do que sermos amparados nesse mundo, nós termos a certeza da nossa salvação. E a salvação, ela só vem através do Senhor Jesus. E aí eu quero chamar a atenção, porque essa parábola fala de pequenas ações que têm uma repercussão grandiosa. Elas apontam para o próprio ministério do Senhor Jesus, que é um ministério, às vezes, até desprezado por pessoas que não são, né, cristãs e nem compreendem. Afinal, alguns acham que Jesus ele foi aprisionado e sacrificado, né? Que ele não teve como escapar e foi conduzido à cruz, né? E nós sabemos, né? A palavra de Deus nos garante isso, que quem se deu, né? Porque ninguém tinha como detê-lo. Isso é algo notório dentro do próprio texto bíblico. Os próprios soldados, quando vão tentar, né, prender o Senhor Jesus, eles acabam caindo por terra, e se não fosse Ele próprio ampará-los, eles não teriam nem condições. O Senhor Jesus, ele tem todo poder, toda autoridade, ele é o Senhor, ele é o próprio Deus, manifesto homem, que derramou do seu sangue para que todo aquele que nele crê hoje possa ser salvo. Então o Senhor Jesus é o propósito e a pequena semente que realmente frutificou nesse mundo. E algo que ele ensina, quando ele diz, né, que um homem, né, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. Aqui ele faz uma referência do próprio Deus plantando essa sementinha e vendo ela frutificar, vendo ela crescer. E algo que a gente tem que entender, que mesmo os pequenos atos que nós fazemos, se forem feitos, conforme diz a palavra, né? A palavra diz que tudo que fizermos, devemos fazer conforme fosse para Deus, né? Tudo quanto fizermos deveriam ser feitos conforme fossem feitos para Deus. E para Deus nós fazemos o nosso melhor. Nós dedicamos a Deus as nossas primícias, o nosso primeiro, né? Aquilo que está em primeiro lugar. Isso é o que nós oferecemos ao Senhor. E assim deve ser feito a semeia, né? O semear da palavra de Deus, de forma de nós darmos o nosso melhor, ainda que às vezes sejam coisas aparentemente desprezíveis, atos talvez tão pequenos, né? Hoje nós conversávamos com um irmão que fez uma viagem conosco ao Pará, e ele marcou muito, apesar dele não ter ido a campo propriamente dito fazer o evangelismo, mas ele trabalhou com a equipe de cozinha, e lá ele marcou
pelo carisma dele, pelo amor transbordante dele, pela presença de Deus na vida dele, ele marcou de tal modo aquelas pessoas que elas hoje perguntam por ele como está o irmão, como está a família, né? E ele é alvo de orações e ele realmente deixou lá a certeza de que o Senhor Jesus passou por aquele lugar. Será que eu e você temos conseguido deixar essa certeza por onde nós temos passado? Será que eu e você, em nossos pequenos e aparentemente insignificantes atos, temos semeado a palavra de Deus? Será que nós, em nossas vidas, temos realmente sido sal e luz no mundo? Hoje eu ouvi uma mensagem muito linda que falava do papel do sal, que não é aparecer. Né? O sal ele existe para desaparecer. Algo muito interessante, porque uma comida bem temperada com sal é você nem notar que o sal está ali, porque o sal ele vai valorizar, né, o sabor das coisas, mas se tiver salgado, né, esse sal chamou a atenção para si e perdeu o seu propósito, porque o objetivo não é algo ser salgado, é algo ter sabor. Né? Da mesma forma a luz às vezes a gente pensa na luz, né, como um foco apontado, mas a luz é o que dá sentido à visão. Todas as coisas só são visíveis na luz, né? Tudo aquilo só é percebido graças à luz. Assim é o próprio Deus, todas as coisas só existem, né, por meio dele, para ele, porque todas as coisas são dele. E aí ele vai nos chamar a sermos sal e luz nesse mundo. Então, algo que nós devemos perceber, que o Evangelho nos chama à simplicidade, onde o nosso testemunho, onde o nosso cotidiano, onde a nossa vida aparentemente insignificante para alguns, é uma vida que semeia a palavra de Deus. E se este semear realmente estiver sendo feito de forma digna, de forma a apontar para o Senhor Jesus, nós estamos cumprindo a obra de Deus, a obra deixada para a igreja, que é para buscar e salvar o perdido. Se nós estivermos antenados com a palavra de Deus, se nós estivermos focados no Senhor Jesus, e ouvindo e compreendendo a sua palavra, o seu ensinamento, nossos menores atos refletirão a glória do Senhor e realmente trarão frutos, trarão pessoas resgatadas do pecado e salvas pela fé em Cristo Jesus. Amém? Eu vou deixar essa reflexão aqui para você, pedindo que você realmente não despreze, talvez seja uma reflexão breve, mas que ela fale fundo ao seu coração. O nosso objetivo, né, de todas as nossas reuniões é estarmos realmente clamando que Jesus esteja encontrando um solo fértil em nossos corações e que a sua igreja, aquela que foi lavada e remida pelo seu sangue, ela esteja realmente seguindo conforme os seus mandamentos, que a igreja esteja realmente refletindo tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou e deixou para nós. Que nós possamos estar abençoando, que nós possamos estar pregando o Evangelho de Jesus. Tá bom? Que Jesus complete essa palavra que nós ministramos em seus corações e que nós possamos brevemente estarmos juntos, né, fisicamente, mas de qualquer forma, o Espírito Santo é quem nos une, quem nos guarda e realmente, ainda que haja uma distância física, não há uma distância espiritual entre nós. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos sobre a face da terra, agora e até a volta do Rei Jesus. E todo que crê, diga amém. Fiquem na paz do Senhor.